Fala galera, beleza? Tranquilidade, ó, sereno, dança, tranquilinho. gatinho, dança. Eita, papai. Segunda aula de cinemática, movimento uniformemente variado, famoso move, né? Let's move, sacou? Vamos lá, segunda aula, cara, essa aula aqui não é como a primeira aula foi mais tranquila, mais de boa, aqui o rigor matemático vai ser maior e é muito importante para que o teu conhecimento desse conteúdo fica mais, ó, amplo, sacou? Vamos lá, movimento uniformemente variado. Qual o conceito de movimento uniformemente variado? Cara, perceba, como citei na última aula, o movimento, ele é uniforme, mas ele não é exclusivamente uniforme, ele é uniformemente variado. O que eu quero dizer? Que alguma coisa vai variar, mas de maneira uniforme. Então vamos entender, se o movimento é uniformemente variado, eu quero dizer que a velocidade vai variar. Por quê? No movimento uniforme o espaço está variando. Maneiro. Só que no variado a velocidade vai variar. Por quê? Há um agente físico que faz essa velocidade variar, que é a nossa aceleração. A aceleração que faz a velocidade variar, você tem isso na última aula, certo? Então perceba que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. E a gente vai entrar isso aqui, ó, em aplicações e cálculo. Quando eu vier para cá, tu vai ver. Valeu? Qual o conceito? Então o que a gente tem que entender? Que em intervalos de tempos iguais, a gente tem uma variação de espaço ali, é a mesma, né? A mesma variação de espaço. O conceito, a gente entende que é um movimento. É um movimento no qual o fator que varia o espaço, o deslocamento, né? É variável. Ah, Isaac, entendi. É variável. Então, o que a gente tem que entender? Então, o que a gente tem que entender, minha família? Que o que faz a velocidade variar é a nossa aceleração. Maneiro? Então, o deslocamento aqui vai mudar ou não vai mudar, cara? A gente sabe que o ΔS aqui, ele vai ser o mesmo, só que ele não é mais linear. Por que ele não é linear, Isaac? Porque em instantes diferentes, a gente chega à conclusão que o que faz o espaço variar, ou seja, a taxa de variação do espaço, ela é diferente em instantes diferentes. Então, é algo diferente do que ocorre lá no movimento uniforme, né? Por quê? Em instantes diferentes, eu tenho a mesma velocidade, a velocidade é constante. Só que aqui o ΔS não é linear, por quê? Em instantes diferentes, a velocidade é diferente. Isaac, só ok. Entendi. Isaac, se a velocidade é diferente, a gente chega à conclusão que a velocidade não é constante. Porque, se eu pego um instante diferente, a velocidade é diferente, não tem como a velocidade ser constante. Então há alguma coisa que faz com que a velocidade venha variar. Que eu tô batendo nessa tecla direto, que é a nossa aceleração. Então, a velocidade aqui, a velocidade, ela não é constante, certo? Então eu posso ter uma velocidade maior, menor que zero, isso aí não muda, ela só não é constante. Mas a aceleração, ela é constante porque o movimento é uniformemente variado, está variando de maneira uniforme, ou seja, a taxa de variação da velocidade não muda ao longo do tempo,
para qualquer instante que eu analisar ali, eu vou ter a mesma taxa de variação da velocidade. Então a forma que, a rapidez com que o espaço, a rapidez com que o móvel vai mudando de posição, ela vai ser, o fator que faz isso ocorrer, ele é constante, que é a aceleração. A aceleração é constante. Aceleração constante. Então, se eu pego um móvel e ele está executando um movimento uniformemente variado, então maneiro, ele pode estar acelerado ou ele pode estar movimento acelerado ou movimento retardado, ou seja, ele pode mudar a sua posição acelerando, ou ele pode mudar a sua posição, mas desacelerando. Ou seja, à medida que o tempo passa, a rapidez com que o espaço é variado ali é diminuído, certo? Então a velocidade, ela é diminuída ao longo do tempo. Então, gráficos do Move. Cara, vamos falar do gráfico de espaço. Então, se a gente já afirmou que não é linear, então há um lugar geométrico que a gente utiliza, na verdade, aqui para trabalhar com esse gráfico. Falando em outra língua, há uma função, certo? Há uma função que a gente utiliza para discernir esse gráfico. Lá como MHS, que tipo assim, o lugar geométrico é elipse, aqui vai ser outro lugar geométrico. Então, cara, a gente consegue perceber que a aceleração é constante, certo? A aceleração é constante. Maneira, aceleração é constante, eu entendi, Isaac. A aceleração é constante, a velocidade não é constante. Só que o que você quer dizer com isso, Isaac? Eu vou pegar um espaço S e um tempo T. Maneirão, falei nada até agora. Espaço S e um tempo T. Isaac, o que você quer dizer? Cara, vamos analisar, vamos pegar um experimento bobo. Eu tô com esse piloto na mão, né? Vou jogar esse piloto para cima, ó. Ele subiu e vai cair na minha mão. Por conta de quem? Da gravidade, do campo gravitacional. Maneiro? Mas perceba, ele sobe e depois desce. Então, se ele sobe, perceba que ele vai subir, ele vai parar lá em cima. Se ele vai subir e vai parar lá em cima, a gente chega à conclusão que ele vai subir desacelerando, certo? Então ele vai subir até que chegue a um ponto limite no qual a sua velocidade torna-se nula e ele inverte o movimento. O movimento deixa de ser um movimento desacelerado e passa a ser um movimento acelerado. Um movimento no qual a sua velocidade passa a aumentar ao longo do tempo, certo? Então, ele sobe, parou. Subiu, parou, caiu na minha mão. Então, só que isso é muito rápido, né? Ele sobe, parou lá em cima. Você não percebeu, mas ele parou e começou a descer. Então, há uma função. A matemática é muito boa, porque há uma função que relaciona isso para que você venha entender. Cara, perceba, ele sobe desacelerando e ele desce acelerando. Então, caramba, como eu posso representar isso? Isso aqui não é como o MHS em ciclo, que você pode pegar uma elipse, uma circunferência. Aqui, poxa, eu tenho um início e tenho um fim ali, né? Ele subiu, desceu e acabou. Então, cara, qual o lugar geométrico? O lugar geométrico que a gente vai usar aqui, na verdade, vai ser a parábola, né? Isaac, a parábola. Por quê? Vamos pegar só um pouquinho da matemática aqui. Se eu tenho uma parábola, certo? E eu traço uma reta aqui, que é chamada essa reta diretriz. Então eu pego o foco da parábola aqui. Então a distância da reta a um determinado ponto da parábola vai ser a mesma distância do foco a este ponto. Essa distância aqui é a constante. Então esse lugar geométrico aqui é a parábola. Valeu? E é essa parábola aqui que a gente vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Saca? Então, vou apagar aqui só para você entender. Valeu, família? Futuramente, creio que o Pablo vai falar disso aqui lá em Geometria Analítica, que é o assunto que ele se amarra. Ele vai falar disso. Mas vamos lá. Então, cara, o que eu vou fazer aqui? A gente conseguiu entender que é uma parábola. Então, eu vou ilustrar a parábola. Da mesma forma que eu utilizei esse experimento, ele sobe desacelerando e desce acelerando, então haverá um ponto
que vai ser o ponto limite, o ponto de inflexão, o ponto no qual o corpo muda, o movimento do corpo muda, certo? A função muda o seu comportamento. Então vai ser essa parábola. Maneiro? Então, Isaac, então você está me dizendo que eu não posso afirmar que o movimento desse corpo ele é sempre acelerado e sempre desacelerado. Não, tu tá maluco, tu não pode afirmar isso, certo? Por quê? Até um determinado instante, o movimento é desacelerado. Após esse instante, o movimento passa a ser acelerado. Então, este instante é este ponto aqui, ó. Ó, é este ponto aqui, ó, no qual tem um instante t, certo? E tem um espaço, perdão, uma posição S, certo? Uma posição S. Ah, Isaac, então se eu analisar o que você disse, vai ser a altura. Isso aí, saca? Então, a gente entende que este é o ponto de inflexão, o ponto onde a função muda o comportamento. Perceba que antes, matematicamente, vamos usar a matemática a nosso favor. Antes, se eu pego os valores do domínio dessa função aqui, ó, vou pegar o valor que pertence ao domínio dessa função. Então, vou pegar os valores que pertencem ao domínio dessa função. Se eu, quiser encontrar a imagem, a gente sabe que, perceba que a imagem vai ser sempre maior, certo? Para instantes maiores, imagens maiores. Diferentemente do que ocorre aqui, deste lado. Se eu pego este instante aqui, eu vou ter uma imagem. Se eu pego este instante aqui, a imagem vai ser menor. Olha aqui, cara. Então, perceba que o ponto de inflexão, ele vai delimitar, a parte na qual eu tenho imagens maiores, à medida que eu aumento os valores do domínio, e imagens menores à medida que eu aumento o valor do domínio. Então, a função, essa parábola aqui, eu não posso falar que ela é crescente ou decrescente. Em alguma parte dessa função ela é crescente, outra parte ela é decrescente. Sacou? Isaac, e qual é a fórmula? Qual é a equação? Cara, a equação, vamos lá, y é igual a x² mais bx mais c. Só que, Isaac, e a física, onde entra? Cara, aqui a gente está trabalhando com espaço e tempo. Então, a gente tem que analisar que, poxa, esse c, ele vai ser o termo independente da função. Ou seja, vai ser o ponto, na verdade, vai ser o ponto no qual a parábola toca este eixo aqui, o eixo vertical. Então perceba que onde a parábola toca o eixo vertical vai ser a minha posição inicial. O movimento, ele vai ter o seu início naquele ponto ali. Então, esse C da matemática, ele é o meu S0. Certo? É o S0. Legal? Isaac, e esse AX², esse A, meu amigo, ele acompanha o termo de maior grau, né? Então, a gente consegue perceber aqui que na física esse A é basicamente a aceleração. Por que a aceleração? Cara, perceba que este termo aqui faz com que a função não seja linear, faz com que o gráfico não seja uma reta. Por quê? Se o A é nulo, eu tenho y igual a bx mais c, que torna uma função afim. Ah, Isaac, então esse A aqui faz com que eu não tenha uma variação, um ΔS não linear. Então, esse A é a minha aceleração lá na física. Só que aqui onde tem x² vai ser t. Por quê? Na matemática a gente usou o x como domínio, só que aqui a gente está usando os instantes como domínio, o t, o tempo. Então vai ser AT². AT². Maneiro? Mais BX, só que esse BX vai ser esse BX na matemática é basicamente como a parábola é formada, né? Então, se ela é tão fechada, um pouco aberta, só que aqui na física a gente trabalha como velocidade, VT. Porque a gente sabe que se AT² for nulo, S0, S, que é o espaço, vou colocar até aqui embaixo, S,
é igual a S0 mais, ó, VT, certo? Mais, ó, AT ao quadrado. AT quadrado sobre 2. Isaac, por que sobre 2? Cara, aí que entra o cálculo. Aí que a gente consegue entender um pouco do cálculo. Eu vou guardar isso aqui, porque a gente vai compreender, tá? A gente vai usar o cálculo um pouco da derivada para entender que a taxa de variação do espaço é a velocidade, assim como a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Conseguimos entender isso aqui? Então essa é a primeira fórmula aqui, a equação dessa parábola aqui. Só que, cara, perceba que, poxa, aquele lance que você estuda lá em matemática, com gravidade para baixo, com gravidade... Só tu perceber aquele lance da carinha feliz. A concavidade dessa parábola aqui é para baixo. Então, o lance da concavidade vai influenciar nessa fórmula aqui. Sacou? Na moral, foi? Cara, usamos a matemática como uma ferramenta muito boa. Agora vamos às fórmulas. A gente tem essa fórmula aqui, só que, cara, a gente tem a fórmula que relaciona o espaço, perdão, a gente tem uma função que relaciona o espaço com o tempo. Só que a gente vai ter também uma função que relaciona a velocidade com o tempo, certo? Maneiro, Isaac, a velocidade com o tempo. E perceba, se o espaço não está variando de forma linear, se a gente chega à conclusão, mediante a essa tese aqui, que a aceleração é constante, a gente chega à conclusão que o gráfico que relaciona, perdão, a função que relaciona a velocidade e o tempo aqui tem que ser uma função afim. Por quê? A velocidade varia de forma linear. Para cada instante, a aceleração vai ser constante. Então, o fator que faz a velocidade variar é constante. Sendo assim, o gráfico vai ter que ser uma reta. Então, analiticamente falando, eu vou ter uma reta. E o que eu vou escrever aqui é a equação dessa reta. Maneiro? Bonitinho. Então, eu posso ter uma reta, certo? Perceba que isso aqui é, ó, se a gente trabalhando com a função, é uma função crescente, certo? Então, a gente consegue perceber que, à medida que eu vou pegando instantes maiores, eu tenho imagens maiores, eu tenho os valores das velocidades vão aumentando. Então, a gente já consegue diagnosticar por este ponto, por esta tese aí, que a função é crescente. Maneiro? Então, ó, função crescente. Ó, sacou? Maneiro. Isaac, mas você tem alguma coisa a dizer? Pô, pelo amor de Deus, aqui, se eu pego um ponto V0, esse ponto aqui é o V0, esse ponto, na verdade, é o 0V0. Legal? E esse ponto aqui é um instante T e V. Poxa, se você já sabe geometria analítica lá que o Pablo ensinou, você tem dois pontos, você consegue montar a equação dessa reta. E você vai chegar nessa equação aqui, ó, que V0, V é igual a V0 mais a aceleração vezes T, no qual a taxa de variação da velocidade é a aceleração. E por derivada, a taxa de variação, que brilhante o cálculo, né? dV dt, ó, dV dt é a aceleração. Só que olha que brilhante. Não, eu vou deixar isso para cá. Aplicações por meio do cálculo. Depois. Maneiro, mais uma coisa pra gente falar. dV dt, na verdade, não é zero. Isso aqui é A, né? É A. Maneiro. Aqui a gente tem mais uma fórmula. Então, cara, se tu pegar essa fórmula e jogar nessa daqui, tu vai ter Torricelli. Eu não vou ficar fazendo isso aqui para não dar trabalho pra gente. Pega essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT, e joga aqui dentro. Ali, onde S é igual a S0 mais V0T, T quadrado sobre 2. Joga lá e Torricelli vai aparecer. Sacou, entendeu? Aplicações por meio do cálculo. Vem comigo, família. Aqui, pessoal da câmera, aqui dá pra ver. Aqui, ó, aplicações do cálculo. Será? O pessoal tá vindo aí esperar aqui. Aqui eu não trabalho sozinho, né? Pelo amor de Deus, pô. Pode ir? Tá maneiro? Então, aplicações por meio do cálculo. Cara, onde o cálculo entra aqui? Primeiro, quando eu falei de ponto de inflexão, vamos falar um pouquinho do cálculo, que é muito bom pra gente entender. Cara,
olha só. Eu tenho esse gráfico aqui, certo? E eu tenho essa... Vou pegar uma parábola mesmo. Eu tenho uma parábola dessa maneira. Então, eu tenho uma reta secante a esta parábola. Certo? Lembre-se que nem toda reta tangente ela vai tocar em um ponto somente da curva. Isso é para uma circunferência. Mas nem toda curva ela só tem um ponto em comum com a reta tangente. Mas, vem com o papai. Eu tenho esses dois pontos aqui, certo? Então, perceba que como eu estou falando dessa função aqui, então para este valor aqui, ó, para este valor aqui, esse instante t, eu tenho um valor s, 0. Então, para esse instante t, eu também tenho um valor. Ó, esse instante t', eu também tenho um valor s'. Certo? Isaac, então o que você vai fazer? Olha que brilhante. Cara, como eu falei na primeira aula que o dv, que o ds, dt, eu estou falando de variações infinitesimais, ou seja, variações que tendem a zero. Então o que tu vai fazer, Isaac? Cara, o brilhante aqui é que se há uma relação de dependência, se um depende do outro, se eu vou mudar alguma coisa, a outra coisa vai ser mudada por consequência, certo? Então, se eu diminuo o domínio aqui, ó, se eu faço uma compreensão do domínio, a imagem vai ser comprimida por consequência, certo? Visto que sem o domínio a gente não vai ter essa função não vai existir. Então, se eu fizer uma compreensão no domínio, haverá uma compreensão na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar t de t'. Eu vou fazer t tender a t'. T ser bem próximo de t'. Entendeu? T ser bem próximo de t'. Aí, você vai perceber que, à medida que isso for acontecendo, essa reta, ela tá assim, né? Para que t seja bem próximo de t', eu vou ter que fazer isso aqui, ó. A reta ela vai começar a fazer isso aqui, né? Para que haja essa compreensão, a reta vai começar a ter uma inclinação diferente. Vai chegar em um ponto que, olha só, ó, chegar nesse ponto aqui, ó, que t tá muito próximo de t', certo? Aqui, ó, eles estão bem próximos. Então, se eles estão bem próximos, eu vou ter uma reta desse tipo aqui. Vou até desenhar de vermelho para tu pegar a sagacidade. Cara, se eles estão bem próximos, perceba que, ó, vou ligar os pontos. Olha só que brilhante, ó. Olha que brilhante. Vou ligar os pontos, certo? E esse é o espaço S. Perceba que a reta ela vai tocar T e T'. Então essa reta ela vai passar por aqui, ó. Olha que mágica! Perceba que à medida que T ele tende a T', T é bem próximo de T', então a diferença entre T e T' vai ser um dtzinho, um pequeno intervalo de tempo. E a diferença entre as imagens aqui vai ser muito pequena também, certo? Aquela relação de dependência aqui, então, é um Dzinho S. Ah, Isaac, um Dzinho S. Então perceba que se eu quero saber o coeficiente angular dessa reta, é basicamente a inclinação que essa reta tem em relação ao eixo horizontal, né? Então, perceba que a razão de ds sobre dt. Ah, Isaac, então ds, então eu sei que ds sobre dt é igual o coeficiente angular dessa reta. Só que a taxa de variação do espaço em um pequeno intervalo de tempo vai ser a nossa velocidade. Assim como a taxa de variação da velocidade em um pequeno intervalo de tempo, dv dt, é igual à minha aceleração. Sacou, família? Entendeu a presença do cálculo? Então, se você quer saber a velocidade instantânea de um corpo, ou seja, o que é um instante, matematicamente falando, é o limite quando ΔT tende a zero. Isaac, o que você quer dizer? Ó, é basicamente o limite dessa função quando
T tende a Tzinho, quando o T é muito próximo de Tzinho. Então, esse é um instante, certo? Então, Isaac, o que você quer dizer? Que a velocidade instantânea é o limite, quando ΔT tende a zero, de quem? Ó, de ΔS sobre ΔT. Show de bola? Ah, Isaac, maneiro, entendi. Isso aqui é importante pra gente? É importante. Mas vocês conseguiram entender? Consegui, Isaac. E agora a aplicação do cálculo mais rigorosa. A mais rigorosa, meu filho, com todo amor, aqui a gente vai usar derivada para provar essa fórmula aqui. Cara, a gente sabe que essa fórmula aqui é desse tipo, né? V é igual a V0 mais A vezes T. E essa fórmula é S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Cara, aqui, olha só, a gente pode fazer tanto a volta, que é a derivada, tanto a ida, que é a derivada, e tanto a volta, que é a integração, né? Que é a antiderivada. Então, o que eu vou fazer para a gente ver que funciona? Cara, vamos pegar essa função aqui e derivar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu vou encontrar nada mais, nada menos, uma função de todos os coeficientes angulares para um determinado ponto. Ou seja, se eu tenho um ponto P, então eu vou ter uma função que eu sei, se eu tenho as coordenadas de P, eu vou conseguir encontrar o coeficiente angular daquela reta naquele ponto P. Então eu vou derivar essa função. Aqui é uma função polinomial, certo? Então a derivada de uma função polinomial, se eu tenho x elevado a n, f de x, ó, é igual a x elevado a n, a derivada dessa função, ou seja, ó, df de x sobre d dx é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ah, que maluquice é essa? Perceba, cara, igual lá no log. O n pulou para frente e eu diminuí o grau, reduzi o grau dessa função aqui. Então, o que vai ocorrer aqui é basicamente isso. Então, S0, ó, a derivada de uma função constante é nula. Então, onde tem S0 vai ser zero. Então, eu vou ter, ó, aqui, ó, ds dt é igual a zero. Ó, derivada de V0t mais V0. Por quê? T elevado a 1. Eu vou ter T elevado a 1 menos 1, T elevado a 0, que é 1. Mais, ó, esse 2 vem para frente. 2 vezes T vezes A sobre 2. Isaac, que bonito. Por quê? Olha só, 2 foi com 2. Só que eu sei que ds sobre dt é quem? Velocidade. Então eu sei que V é igual, vou colocar até de outra cor para ficar bonitão. V é igual, ó, V0 mais AT. V0 mais AT. Olha que brilhante. V é igual a V0 mais AT. Cara, a integração, se a gente fizer a integral dessa função, vai voltar para essa daqui, tá? Show de bola, mas aqui a física da parada é basicamente essa. Perceba que o cálculo é muito presente aqui. Sacou, família? Vocês entenderam? De boa? Conseguiu entender? Show de bola? Na moral, de boinha? Então, família, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Conseguiram entender que, cara, você consegue utilizar o cálculo para desenvolver isso daqui. E não somente isso, né, cara? Muitas coisas a gente pode entender aqui. O movimento, por conta do gráfico, a gente consegue entender se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado, certo? Por conta do gráfico aqui. E para não esquecer o gráfico da aceleração, né? Se a aceleração é constante, a gente vai encontrar um gráfico no qual que para todos os valores do domínio da função, eu tenho uma única imagem. Quando isso ocorre? Quando eu tenho uma função constante. Certo? Então, eu vou ter uma reta horizontal, certo? Uma reta horizontal, que toca em apenas um ponto do eixo vertical. Ah, Isaac, que maneiro. Então, essa reta horizontal que toca em apenas um ponto. E todos os valores do domínio aqui terão uma única, exclusiva imagem. Então, isso aqui é o gráfico, ó, esse é o gráfico dessa função. Da função aceleração, né? A aceleração pelo tempo. Então, meu filho, a área desse gráfico aqui
vai dar aqui, ó, a área desse gráfico, eu chego nessa fórmula aqui, certo? E a área do gráfico ST, eu tenho a velocidade, então você consegue fazer por área. A área do gráfico VT, você tem o ΔS, a área do gráfico AT, tu tem a velocidade, valeu? Sempre vai ter uma relação assim. E cara, tu pode achar integral por área, porque a integral nada mais, nada menos que a soma de áreas, de pequenas áreas. Assim como eu peguei esse pedacinho aqui, ó, se eu fizer soma de N pedacinhos desses aqui, eu vou ter a área abaixo dessa parábola aqui. Sacou? Tamo junto, família. Um forte abraço. Fui!